Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e nessa transmissão nós estaremos falando a respeito da hipocrisia do jejum de Daniel, criado pelo Bispo Macedo. Você sabe que nós temos gravado vídeos denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. Conheço os bastidores da instituição. Sei exatamente como eles agem. O que é o jejum de Daniel, segundo o Bispo Macedo? De acordo com o Bispo Macedo, o jejum de Daniel, ele leva as pessoas a ficarem 21 dias sem nenhum tipo de informação secular. Ou seja, as pessoas não acessarem a internet, elas não ouvirem músicas, elas não assistirem televisão, ou seja, elas apenas estarão recebendo informações deles, ou seja, programas da Igreja Universal do Reino de Deus, livros do Bispo Macedo, reuniões nos templos, somente informações que eles dizem espirituais, informações somente do Bispo Macedo, de outros bispos, nenhum tipo de informação secular. Na realidade, esse jejum de Daniel, nesse estilo, dessa maneira, primeiro que foge totalmente o contexto bíblico, não tem nada a ver com o jejum que Daniel fez, que nós vamos falar para você. E esse jejum criado pelo Bispo Macedo, esse jejum de Daniel, é a prova de como eles deturpam a palavra de Deus em benefício próprio. Porque o jejum de Daniel, na realidade, ele foi criado pelo Bispo Macedo, esse jejum de Daniel, de informações, justamente para alienar o povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Os pastores, os membros, os obreiros, os evangelistas. Por quê? Porque o Bispo Macedo usa esse suposto jejum de Daniel para impedir as pessoas, por exemplo, de terem informações a respeito de escândalos que saem na mídia em relação à Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, nesse jejum de Daniel que passou, nós tivemos aí o Eike Batista, o Eike Batista, saiu a notícia de que ele deu R$1 milhão ao bispo Marcelo Crivella em 2012 para que o Crivella não se candidatasse a prefeito do Rio de Janeiro e deixasse o caminho aberto para a reeleição de Eduardo Paes. E nós vamos ver em vídeos no YouTube o Eduardo Paes lá na Catedral Mundial da Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro, inclusive o Clodomir orando por ele, o Crivella. Você pode encontrar isso no YouTube. Então essa informação, essa denúncia saiu recentemente. O caso da Lava Jato, que envolve o bispo Marcos Pereira, também citado pelo Joesne Batista,
E o jejum de Daniel, criado pelo bispo Macedo, também serve para ele impedir as pessoas, por exemplo, de dar audiência à Rede Globo, como foi no caso da Copa do Mundo. Então o jejum, esse jejum de informações, ele é justamente para manipular as pessoas, para não deixar as pessoas pensarem, para não deixarem as pessoas elas terem acesso às informações. Muito bem. Mas o que realmente é o jejum de Daniel? Isso está lá no livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10, que diz assim, eu vou ler para você, Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então aqui, no jejum de Daniel, esses 21 dias, nada fala a respeito de informações seculares. Aliás, o que é totalmente contrário, porque Daniel ele tinha a exata noção do que estava acontecendo na política, o que estava acontecendo, qual era a situação que estava acontecendo naqueles dias. Porque você sabe que Daniel ele foi parar na Babilônia, juntamente com outros judeus, e Daniel, então, ele passou a ser ali um jovem, quando chegou na Babilônia, que Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, então Daniel estava no meio. Então Daniel passou a viver ali na Babilônia como outros judeus, que eram também escravos na Babilônia. Mas Daniel tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque havia uma profecia que aquele cativeiro iria durar 70 anos, como nós podemos ver no livro de Jeremias, né? No livro de Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então o cativeiro ia durar 70 anos. E Daniel já estava com uma idade avançada, nessa altura Daniel devia ter já 84 anos, mais ou menos, e ele sabia que o cativeiro estava no final. Por quê? Porque a profecia dizia que seriam 70 anos, e que o rei Ciro, que estaria no poder nessa época. Então, o rei Ciro, um rei da Pérsia, que depois venceu a Babilônia, já estava no poder. Então era momento da libertação do povo, através do rei Ciro, que nós podemos também ver no livro de Isaías. Isaías falou sobre esse rei, Isaías 44, a partir do versículo 28, que diz assim: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo
será fundado. Então você lembra que quando Nabucodonosor ele entrou em Jerusalém, ele destruiu o templo. O templo foi destruído. Então a profecia dizia que o templo seria reconstruído, que o povo, os judeus, iriam voltar para Jerusalém 70 anos depois, justamente no reinado de Ciro. Por isso que quando nós começamos a ler Daniel 10, ele diz, no 3º ano de Ciro. Então já se passavam 3 anos que Ciro havia estado no poder. Então Daniel estava orando, jejuando para que essa profecia ela se cumprisse, para que Ciro ele assinasse um decreto dando a liberdade do povo, o povo voltar a Jerusalém, reconstruir o templo. Aliás, o que foi feito, o que aconteceu. Então, por isso Daniel estava orando, jejuando 21 dias. E o povo realmente voltou. Nem todos voltaram. Alguns já eram idosos, então eles preferiram continuar na Babilônia. E quando o povo voltou para Jerusalém, aqueles que voltaram para reconstruir o templo, lembra que as tribos estavam divididas? Então os samaritanos, eles queriam ajudar na reconstrução de Jerusalém, o que os judeus de Jerusalém não permitiram. Então se criou ali um clima muito conflituoso. Então era um clima conflituoso naquela época, tanto político como religioso. Tanto é que o templo, a obra do templo depois ficou parada por vários anos. Então, o jejum de Daniel está nesse contexto, não no contexto da falta de informação, das pessoas ficarem sem informação. Quem quer que as pessoas fiquem sem informações são os ditadores, os líderes que são ditadores, que não querem que as pessoas tenham informação. Então esse jejum de Daniel, criado pelo bispo Macedo, criado por ele, não tem nada de bíblico, pelo contrário, não tem nada de bíblico, e digo mais, é apenas uma maneira das pessoas elas serem manipuladas, do bispo Macedo manipular a mente das pessoas e levar as pessoas para onde ele quer que elas sejam conduzidas. O jejum que Daniel fez, ele fez porque ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, tanto em relação às escrituras, que havia uma profecia, e tanto em relação do conflito político e religioso que havia naquela época. O povo de Deus tem que ter conhecimento. Você, meu irmão, minha irmã, você tem que saber o que acontece no seu país, o que os políticos estão fazendo, o que está acontecendo na sociedade. Você deve, até mesmo para você orar, para que a situação mude, como foi o caso de Daniel. Daniel, ele tinha o conhecimento das escrituras, do livro, do rolo de Jeremias. E por isso, então, ele sabia que os 70 anos haviam se passado, que Ciro estava no poder. Então ele orava e jejuava para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Foi por isso que ele jejuou 21 dias. Ele não fez jejum de informações, pelo contrário, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E é o que você deve fazer, saber o que está acontecendo. Eu quero agora fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração pela sua família, eu quero orar pelos inocentes. E mais uma vez, eu quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado voluntariamente. E se você quiser também nos ajudar voluntariamente, ou até mesmo nos enviar sua denúncia
enviar o seu relato, entre em contato comigo através do e-mail alfredopefilho@me.com ou então através do WhatsApp, que é o 0041 78 620 53 38. 0041 78 620 53 38, tá bom? Vamos então agora fazer uma oração em favor da sua vida e em favor também da sua família. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para te pedir que a tua misericórdia jamais nos abandone, a tua misericórdia que se renova a cada dia, a tua compaixão. E neste momento, Senhor, nós queremos te pedir em favor de todas as pessoas sinceras, aquelas pessoas, meu Deus, que têm o desejo de apenas buscar ao Senhor, de apenas te conhecerem, de terem uma vida com o Senhor, mas muitas vezes são enganadas, iludidas e são aproveitadas, exploradas e manipuladas, como esse jejum de Daniel criado, e jejum de informações, justamente para que as pessoas não conheçam o que políticos, o que líderes religiosos estão fazendo, as falcatruas, as corrupções. Meu Deus, olha pelo teu povo. Assim como o Senhor usou no passado o rei Ciro, um rei da Pérsia, o Senhor usou ele para que a profecia se cumprisse. Os teus planos não podem ser frustrados. O Senhor está no controle de tudo. Então, meu Senhor, olha pelo teu povo e para o teu povo. Eu quero te pedir também por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, talvez doenças, enfermidades, problemas familiares, tantos problemas que essas pessoas enfrentam, Senhor. Principalmente no Brasil, pessoas que não podem mais confiar em políticos, em líderes religiosos, porque todo o sistema político religioso está corrompido. Os líderes religiosos se associaram aos políticos e todos envolvidos em corrupção, ou pelo menos a maioria. E o povo, Senhor, só tem a Ti. Mães que oram pelos filhos, esposas que oram pelos seus respectivos maridos. Coloque a Tua mão sobre cada um. Coloque a Tua mão sobre cada um deles, meu Pai, pois eu entrego nas Tuas mãos a todos. E que o Senhor dirija, continue dirigindo as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. As denúncias não vão parar. As orações não vão parar. E se você acha, você acredita que esse trabalho seja importante e deseja nos ajudar voluntariamente, então entre em contato conosco.
porque precisamos da sua ajuda para que tenhamos condições de continuar com esse trabalho. Quero dizer para você que domingo agora, domingo, nós teremos o culto doméstico, vamos estar realizando o culto doméstico nesse próximo domingo, tá bom? Horário das 11 horas da manhã do Brasil. Aí você que é de outro país, é só você ver o fuso horário, mas será às 11 horas do Brasil. Quero mandar um abraço a todos os que estão acompanhando agora. A Heloísa Bayer também mandou aí o bom dia, paz. Já vi aí também a Kate Steg, que Deus continue lhe abençoando. Todos que estão acompanhando, a minha esposa, Tereza, está aí cumprimentando também as pessoas. Vamos continuar juntos, porque temos a certeza que Deus está no controle de tudo. Um forte abraço e vamos em frente.